Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica e muito bem-vindos ao maravilhoso mundo da música. Vamos saudar e nos sintonizar com a rainha de todas as artes. Viva a música! Nosso tema de hoje, compositores russos. Podemos dizer que a Rússia entrou tardiamente no mundo da música clássica. Mas quando entrou com uma força gigantesca. E tudo isso aconteceu na segunda metade do século XIX. Houve um motivo para isso. Um fato muito significativo aconteceu na história da Rússia para este despertar da cultura russa para a música e para as artes. De certa forma, a Revolução Francesa exerceu uma influência muito grande quando levantou a importância do idioma de cada nação. Quando foi o começo do século XIX, durante as invasões napoleônicas, a Rússia foi invadida pelo exército francês. Até então, quem falava a língua russa era só o povo. A nobreza e a aristocracia russas falavam somente o francês. E o fato significante que aconteceu exatamente foi durante esta invasão francesa na Rússia por Napoleão Bonaparte, quando o exército, dirigido pelos nobres russos, que davam suas ordens em francês, os soldados não entendiam. Naquele momento veio a consciência da situação que estava a Rússia culturalmente e somado a um sentimento muito forte de patriotismo que uniu a nobreza, a aristocracia e o povo, porque o sentimento foi o mesmo, constatou-se esta realidade. A primeira reação que veio foi através das artes. Primeiramente a literatura, que começou a produzir textos no idioma russo. Em seguida veio a música, com as óperas com libretos em russo e os compositores na música instrumental utilizando temas musicais populares e religiosos da Igreja Ortodoxa Russa. E assim criou-se esse cenário maravilhoso que nós vamos ouvir hoje de música muito russa. A gente sente a Rússia através da sua música clássica. Tchaikovsky, que nasceu em 1840, foi o primeiro compositor russo a ter fama internacional, a ter sucesso internacional. Em 1875, ele estreou o seu concerto para piano e orquestra número 1 em Boston, já com uma grande novidade, exuberância de orquestração, motivos musicais utilizando temas populares russos e ucranianos, uma grande novidade. Quando foi em 1890, ele se tornou o primeiro músico europeu a atravessar o Atlântico, já nos modernos navios a vapor, e ir se apresentar nos Estados Unidos, onde ele tinha sido especialmente convidado para inaugurar o Carnegie Hall de Nova York. Um dos papéis muito importantes de Tchaikovsky na música russa e universal foram os seus balés. Até Tchaikovsky compor o seu primeiro grande balé, que foi em 1877, 2 anos após a estreia do seu fabuloso concerto para piano número 1, cheio de ideias novas, em ebulição na sua cabeça, ele compôs, junto com um grande coreógrafo,
o balé O Lago dos Cisnes. Até então, o balé era criado por coreógrafos e que encomendavam a música para compositores especializados em música de balé, que compunham as músicas próprias para cada um dos passos criados pelo coreógrafo. Agora, com Tchaikovsky vai ser diferente, ele trabalhou simultaneamente com o coreógrafo e ele foi o primeiro compositor sinfonista. Compor uma sinfonia eleva o patamar do compositor, não são todos que são sinfonistas e muito poucos ainda grandes sinfonistas. Tchaikovsky nessa posição de grande sinfonista. Com isso, ele elevou o balé russo a um nível altíssimo e a coreografia também se tornou mais complexa. Então, o Lago dos Cisnes, este balé trouxe muitas novidades. Uma delas, a apresentação, a exigência dos bailarinos, e principalmente da bailarina, para executar um dos passos mais lindos e mais difíceis do balé, que é o fouetté. O fouetté é um giro em cima de uma perna só, enquanto a outra perna fica suspensa, e o giro vai sendo administrado pela bailarina ou pelo bailarino. É dificílimo. O coreógrafo do Lago dos Cisnes colocou 32 fouettés para a bailarina. Um grande desafio desde aquela época até os dias de hoje. Nós vamos assistir um pequeno, curto exemplo do que é um fouetté que uma bailarina faz. Vamos assistir os 32 fouettés do balé O Lago dos Cisnes.